minhas irmãs, os meus irmãos, que a paz de Deus é que esteja no nosso meio. Nós vamos agradecer muito a Jesus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, de estarmos aqui. Que sejam todos muito bem-vindos dessa nossa casa abençoada, que é a nossa casa espírita, nosso lar. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, mas as bênçãos que sempre que recebemos, sempre tem despejado para nós, né? Tem nos doado, nos concedido as suas bênçãos de bondade, de paz, de amor, para cada um de nós. Nós te agradecemos muito, Jesus. Agradecemos pelo nosso lar, nossa família, agradecemos, Senhor, pela vida, a vida que nos concede. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que tem nos dado de procurar melhorar um pouco, desde que o dia amanhece. Muito obrigado, Senhor. Então, a gente, nesta hora abençoada que estamos aqui, cheio de gratidão a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que nos assiste e vela por nós, a essa casa também tão abençoada. Nós vamos, meus irmãos, hoje quem vai trazer a sua palavra é o nosso irmão Lúcio, que vai falar para cada um de nós, onde nós pedimos muito a Jesus, a seus amigos espirituais, do auxílio, do texto, da compreensão, da mensagem que ele vai trazer para cada um de nós, que é muito importante. Eu tenho certeza que todos nós vamos sair daqui saciados na prática do bem, do amor e da caridade. É aquilo que nós precisamos, eu tenho certeza que vem. Toda segunda-feira é assim. Aquilo que necessitamos, vem. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos. Quando Jesus dizia que ele ia subir ao monte para orar, nós sabemos que não tem necessidade do monte. Ele queria nos ensinar que precisamos de elevar os nossos pensamentos. É nessa hora que nós conseguimos, né, nos conectar com essa espiritualidade amiga, com Jesus, para que Ele possa continuar a nos abençoar, continuar a nos proteger, nos iluminar o nosso caminho, dando força e coragem para cada um de nós durante toda a nossa vida. Então vamos elevar os nossos pensamentos com uma humilde prece e pedir a Jesus para a nossa humilde reunião e para todos aqueles, né, pela espiritualidade também desencarnados que se encontram no nosso meio, os encarnados, né, todos eles. Deus nosso Pai, que tens todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, por aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa infinita misericórdia permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, um reflexo do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós te esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia infinita. Deus, dá-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se possa refletir vossa pura
e santa imagem. Que assim seja, pedindo à espiritualidade, com essa prece humilde, a permissão, para que possamos dar para aberta a nossa humilde reunião nessa noite. Eu tenho certeza que com o correr da nossa reunião, com a palavra do irmão, todo barulho, nós vamos deixar na terra tudo que vai ficar na terra. E de repente a gente para de ouvir tanto barulho. Às vezes na sexta-feira a gente está aqui uma barulhada, de repente a gente não ouve mais. Eu não sei, parece que aquilo parou, mas não parou não. O barulho está lá, mas a gente não ouve. Então vamos, meus irmãos, deixar na terra tudo que pertence à terra e vamos prestar atenção no nosso irmão Lúcio. A hora é sua, meu irmão, que Jesus te abençoe, meus irmãos espirituais, que pode trazer a sua palavra, meu irmão. E o seu digo sim também. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Mestre com todos estejam. Novamente regressamos dentro desta casa e vamos poder desta vez estudar algo de interesse individual, como também coletivo. Vamos falar um pouquinho hoje um assunto que se chama cura salutar. O que vem a ser salutar? Quem pode me responder? Uma vida melhor, uma vida mais saudável. Porque sabemos, somos seres espirituais em experiências físicas. O espírito liberto da matéria, a alma ainda na matéria. E nós sabemos, principalmente nós aqui, individual, temos pensamentos, os sentimentos, a nossa parte psíquica toda, no qual o ser comandante do corpo leva até ele tudo aquilo durante a existência toda. Raiva, ódio, inveja, orgulho, tudo isso, não é? Influi no corpo físico. Então, nós começamos, que o trabalho é um pouco grande. Confessem suas culpas uns com os outros e orem uns pelos outros para que sarem. Vamos relembrar Jesus. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. O amor a Deus, acima de tudo, e ao seu próximo como a si mesmo, no qual esse segundo nós vamos tratar um pouco hoje. O que nós estamos fazendo para a vida uns dos outros ser melhor, a existência aqui na Terra? Porque nós temos vontades, gostos, de tudo um pouco que sacia o nosso ego, a nós mesmos. Mas nós, vivendo numa sociedade, conseguimos respeitar o direito do meu vizinho, do transeunte, aquele que anda para cima e para baixo na rua, respeito às leis de trânsito, assim por diante. Por que recordar isso? Porque quando Jesus disse que ama o teu próximo como a si mesmo, que nós devemos a ele o respeito. Exemplo, se o meu time ganha, fora de hora, meia-noite mais ou menos, durante a semana eu ponho um som alto e solto foguete. Quem que precisa de levantar no outro dia para trabalhar? Não é? Então isso é como um exemplo. Porque Jesus, quando passou na Terra, ele ensinou que a gente tem que amar uns aos outros. Não que a gente tem que amar a nossa casa como a nós mesmos.
as coisas materiais. O nosso carro como a nós mesmos, o dinheiro como a nós mesmos, ou o terreno como a nós mesmos, e até os animais como a nós mesmos. Quem é teu próximo? O mais próximo. Aqui, o próximo. Devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Agora, se na sociedade a gente não sabemos lidar com isso, com esse gênero, o que nos acontece? É o que nós vamos estudar, não é? Todo pensamento que é mandado para o corpo físico tem as suas causas de problemas. E nós vemos algo que muitos, a grande maior parte de nós não gostamos de ouvir: doenças. Sempre constitui o fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. As doenças que nós temos, não é? Que todos nós temos, que nós adquirimos com o tempo, é uma maldição? A gente tem que passar por isso, porque a gente fez algo de errado no passado. A gente vai estudar isso mais um pouquinho para frente. Então vemos isso como um temor, medo, não é? O que nós vamos fazer diante disso? Temos aqui: entretanto, podemos afirmar que o número de enfermidades no corpo, essencialmente orgânicas, sem interferência psíquicas, é positivamente diminuto. Então, a maioria dos problemas que tem no corpo físico é aqui, não é? Porque, de fato, não é? Nós não devemos esquecer, para termos, não é, esse salutar, uma vida mais saudável, temos que saber o que alimentamos, não é? Tudo aquilo que o corpo físico precisa durante a sua estadia aqui na Terra, não é? E essa outra parte, a maior parte das doenças que estão no corpo é por falta de controle emocional. Porque é tão difícil. Ó, meu vizinho, eu pus o som alto, me desculpa, não vai acontecer isso mais não. Ô, meu amigo, eu ultrapassei a faixa ali, não te vi que você estava passando nela no trânsito, me desculpa. É tão fácil pedir desculpa, porque a gente tira um peso das costas nossas. Porque a cada ação, que seja pequenininha, o pensamento que seja pequeno, eu vou tacar uma bala, um papel de bala no chão e pronto. Tem a sua ação para o futuro. E aonde que vem o problema? No corpo, não é? Tanto é que temos aqui o Dia Mundial, não é, da doença, que é 11 de fevereiro. E temos várias aqui, várias doenças: AIDS, depressão, câncer, gripe, osteoporose, glaucoma, hepatite, dengue, Parkinson, diabetes, Alzheimer, malária, meningite, sarampo, tuberculose e assim por diante. Todas elas vêm nos visitar por quê? Vamos voltar lá no segundo ensinamento. Ama teu próximo como a ti mesmo. Estamos amando? Estamos respeitando? Eu quero impor para o meu vizinho, com todos dentro da sociedade, a minha vontade e todos têm que aceitar? Então, durante a nossa existência toda, tudo isso constitui em quê? Alguém bate a nossa parte se nós não fazemos da nossa parte, na nossa porta. Aí a gente abrimos, aí está ali diante de nós: eu sou a diabetes, que você me chamou tanto tempo. Por quê? Não controlou os seus pensamentos e os sentimentos, não é? Porque a vida toda nós buscamos uma vida saudável. Será que estamos fazendo por merecer essa vida mais saudável? Estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Com amor.
respeitando a todos, porque a lei natural é clara, é a única lei imutável. Se estou sozinho, eu posso fazer o que eu quero, mas se tem mais um do meu lado, aí entra o respeito, a indulgência e outros sentimentos benéficos a mais. Porque se nós não fazemos a nossa parte, é aquilo que mencionamos anteriormente, vai bater na nossa porta de novo. Aí vem a depressão, dengue ou até mesmo o câncer. Estão entendendo? Muito bom, vamos continuar. A maioria das moléstias procede da alma. Então, tudo de imperfeito é na alma, não o corpo físico. Certo? Das profundezas do ser, de nós. Não nos reportamos à imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em expressões fisiológicas. Não aquelas lá atrás, não é? Que a gente abusou lá em existências anteriores, mas vamos nos referir hoje, o agora. Referimos-nos tão somente a moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. A gente vai no médico, né? Procura uma melhora para o nosso problema de estômago. Mas será se a gente está tendo menos raiva uns dos outros? Do tempo que chove demais? Não é? Daqueles que não nos respeitam? Então, é uma vida de correlacionamento uns com os outros, que significa que nós outros somos responsáveis pelos nossos atos e ações. A doutrina dos Espíritos nos explica isso e nos mostra severamente, não é? Para ter uma vida mais saudável, vamos começar aí, procurar a entendermos. Por quê? Tem muitos dos sentimentos aí. Avareza, preguiça, soberba, inveja, luxúria, ira, gula. Então, tudo aquilo que é excesso é prejudicial a nós mesmos. Até a própria água, que é o principal elemento do mundo. Se a gente quiser beber 10 litros de água num dia, o corpo não suporta. Temos assim que dosar. Não é? Então, esses sentimentos todos que no qual tem aqui, muitos irmãos ainda possuem e não compreendem, principalmente tudo que é da terra, aqui permanece. Não é? Jesus ensinou e foi bem claro. Vamos repetir no estudo todo esse segundo ensinamento: ama teu próximo como a si mesmo, porque quanto mais tiver ódio do seu semelhante, a palavra que nós criamos, que é inimigos, inimizades, né? Somos nós os responsáveis. Por que nós os responsáveis? Somos seres, vamos dizer, por enquanto, semi-racionais, conseguimos pensar, até que nós nos libertemos desses sentimentos, não é, de ignorância, somos seres semi-racionais. No dia que libertarmos e tivermos aquela palavra essencial que Jesus sempre nos ensina, que é chamado amor, aí sim, estamos caminhando para um bem maior. Então, depende de cada um de nós, não é? Então, vamos agora compreender também as moléstias presas no peito com raízes no coração. Vamos compreender os nossos sentimentos, porque cada tipo de enfermidade que o corpo físico tem corresponde a um problema por falta de equilíbrio emocional, psicológico, não é? E com o tempo aparecerá os problemas no mesmo. Vemos aqui, né? Vamos lá. Algumas doenças eu compreendo, outras não, não é?
do livro Ame-se e Cure Sua Vida. Vemos aqui, não sei que doença que é essa, amidalite. Emoções reprimidas, criatividade sufocada. Na garganta, né? Tá vendo? Estou sozinho. Anorexia. Temos aqui ódio ao extremo de si mesmo. Isso que nós estamos falando aqui, as doenças e que ela nos causa. Certo? Por quê? Raiva, ódio e outros sentimentos a mais. Arteriosclerose. Resistência, recusa em ver o bem. Artrite, crítica conservada por longo tempo. Asma, sentimento contido, choro reprimido. Bronquite, ambiente familiar inflamado, gritos, discussões. Câncer, mágoa profunda. Tristezas mantidas por muito tempo. Principalmente os psicólogos sempre falam sobre o câncer, não é? E muitos de nós ainda temos medo. Aquela mágoa profunda que carregamos durante a vida toda, não é? Decepção e outros sentimentos a mais. Então, isso não aparece de hoje para amanhã, é com o tempo, não é? Vamos lá. Colesterol, medo de aceitar a alegria. Diabetes, tristeza profunda. Diarreia, medo, rejeição, fuga. Dor de cabeça, autocrítica, falta de autovalorização. Dor nos joelhos, medo de recomeçar, medo de seguir em frente. Pessoas que procuram se apoiar nos outros. Então, essas doenças que geralmente afetam o nosso corpo é nas partes mais frágeis, não é? Vamos lá, aos alimentos aqui da terra. Aqueles que contêm tudo que o corpo precisa, minerais, né, os vegetais, tudo isso. Se nós temos uma alimentação bem equilibrada, por exemplo, a dor de cabeça, que é para ser muita, vai ser amena, porque naquela região nós suprimos, através dos alimentos, as vitaminas e os minerais corretos. Mas a correria do dia a dia, o que nos acontece? Né? Marmitex, comida enlatada e assim por diante. Não é? Outra parte interessante sobre as complicações da insônia. Quem é que dorme bem ou dorme mal? O que pode nos acontecer? Não é? Temos uma parte aqui. É? Então, as complicações da falta de insônia também tem tudo a ver também com o nosso psicológico. Não é? Porque a alma aqui encarnada reflete ao corpo físico. Se nós tivermos um dia perturbado, cheio de altos e baixos, não é? O patrão que não é fácil, o trabalho que estava difícil, o trânsito complicado, não é? Não conseguimos dormir durante a noite por causa de muito barulho, e assim por diante, né? Tudo isso vai também afetar ao corpo. Ele traz o seguinte, vamos lá, a parte do cérebro, temos aí metástase, isso é com o tempo. Baixo raciocínio, reação lenta, depressão, desordens mentais.
Problemas da memória, não conseguimos concentrar. Por exemplo, se a gente pega um livro em língua do Evangelho, se tivemos um dia hoje tumultuado, a gente lê, não consegue entender. O corpo, então, a matéria fica pesada se a gente não dorme bem. E o físico vai reclamar isso, não é? Vai ter o que no final disso tudo? A famosa enxaqueca, a dor de cabeça. Então já é uma das reações. Por isso que lá no começo, salutar uma vida mais saudável, da melhor forma possível. Não é? Vemos aqui, também afeta outras partes do corpo físico, não é? Hipertensão arterial, coração, risco de doenças também no coração, risco de diabetes, aumento da obesidade, mau funcionamento do sistema imunológico. Então, a nossa vida material, que é a correria, conforme se diz muito hoje em dia, não paramos para pensar no valor grandioso de que é ter uma vida saudável. Nós é só querer suprir as necessidades materiais e não pensamos sequer no nosso futuro. E aí todo o excesso durante a vida toda, né? Cada visitante vai bater na porta e nós temos que aceitar, não é? Vai bater na porta diabetes, Alzheimer e outras doenças a mais. Por quê? Não conseguimos dosar. Pôr na balança? Não. Eu tenho que trabalhar tantas horas, do trabalho para cá eu tenho que preocupar somente em coisas diferentes. Mas tem gente que trabalha o dia inteiro, carrega o trabalho para dentro de casa, dorme pensando, não dorme nada, sonha que está lá trabalhando e no outro dia a mesma coisa. O que nos acontece? Isso vai nos atingir nas partes mais frágeis do nosso corpo físico. Corpo que este é um empréstimo, não é propriedade nossa. Tanto é que se nós falarmos que é nossa propriedade, aqui onde que ele acaba? O que nós vamos levar conosco? Se nós não mudarmos hoje, né, tirar aquelas raízes que estão agarradas mesmo nos nossos sentimentos de raiva, ódio perante todos, né, de não respeitar a vida em sociedade, eu quero que todos sejam e aceitem eu do jeito que eu sou e eu não passo por onde para dar bem com todo mundo. Foi por isso que Jesus ensinou: ame teu próximo como a si mesmo. E no começo, né, do nosso estudo foi claramente: confessemos uns aos outros todas as nossas culpas. Ou seja, tudo aquilo que eu fiz de errado, que eu pensei e falei. Não é desonra pedirmos desculpa. É vergonha nós ficarmos com raiva, indiferentes. Porque viemos de uma só essência. E ninguém é perfeito, somos iguais. Não é porque eu tenho muito dinheiro que sou melhor. Exatamente, estamos enganando a nós mesmos. Por que estamos enganando? Nós somos seres ainda inferiores, onde que a felicidade real ainda não está aqui na Terra. Nós estamos tentando procurá-la, mas nem ao menos ainda conseguimos controlar os nossos pensamentos. Por quê? É porque o nosso Criador Deus quis? Jesus nos ensinou assim? Nós queremos. Não é? É nós mesmos que queremos. O quão, irmãos, que atrapalha a vida do seu semelhante lá fora, visando justamente parte financeira, que todos se imponham ao meu jeito. E não é dessa forma, não é?
E aqui nós vemos uma explicação. Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, que não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio, está vendo? Até a ciência, os médicos já estão mostrando, tudo parte da parte psíquica. O que nós passamos no ano passado? Aquela fase de temor, aquela fase de medo, aquela imposição, principalmente que os meios de comunicação não equilibrados, impôs o terrorismo a todos. Automaticamente afetou a nossa parte psicológica. E os problemas reagiram logo de fato. Não é? E relembramos, aonde que está o segundo ensinamento que Jesus ensinou nessa hora? Esqueceram. Para viver e vivenciar, não sei se é por interesses, né? E não podemos julgar quem quer que seja. Qualquer desarmonia interior alcançará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Nós citamos no ano passado, justamente veio muitos irmãos, não é? Foi afetado na parte de respiração. Porque juntou, não é? A gama de pensamentos equivocados e muitos irmãos que não tinham equilíbrio, infelizmente padeceram. Mas é o espírito que transfere a alma, né? A alma que transfere para o corpo físico os sentimentos. E um deles, que nós temos constantemente conosco também, é o medo. É o medo que faz com que a gente observe um problema onde que não está. É o medo que impede nós, não é, de fazer muito para o nosso futuro. Por quê? Deus quis assim? Jesus ensinou dessa forma? Não. É nós mesmos. Por quê? Não somos totalmente equilibrados. Por que não somos equilibrados? Nós queremos viver mais o agora, de tudo aqui da terra. E não buscamos vamos dizer, um braço forte para podermos segurar. O que nós estamos fazendo hoje aqui, na Casa Espírita em nosso lar? Buscando, tentando encontrar essa força para lutar para aquilo que há de vir mais adiante. Em vez de ser um temporal, estamos mais preparados, vai ser uma chuva mais mansa. Não é? Continuando. Aí vemos aqui a falta de equilíbrio psicológico. Experimentar-lhe os efeitos no fígado, outros nos rins, e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem ao desequilíbrio. Desequilíbrio esse culpa, e essa cuja causa repousa no mundo mental. Repousa aqui. Então, todas as enfermidades no qual nós estamos atravessando, começam aqui. Por falta de equilíbrio, não é? Quantos irmãos e irmãs que perdem a sua oportunidade, não é? Que não buscam um esclarecimento correto, estão passando por essa fase, não é? Vão, conforme dizemos anteriormente, às vezes vamos à farmácia, compramos dipirona, saramos a dor de cabeça, mas ali é uma cura só daquele instante. Mas e as outras? Não é? Então, muitos irmãos sentem uns, conforme foi mencionado, nos rins, no sangue e assim por diante. Por quê? Durante a vida toda, não buscaram um equilíbrio, principalmente emocional e psicológico.
né? Vamos lá. André Luiz, não é? Nosso irmão médico, nos diz: não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados. Com pensamentos equilibrados, a máquina vai funcionar bem. Pensamentos desequilibrados não tem como funcionar de uma forma correta. E aqui continuando, não é? Aquela parte, não é? Dos problemas de saúde e seus, não é? Sentimentos. Enxaqueca, com a dor de cabeça mais forte. Raiva reprimida. Pessoa perfeccionista. Fibromas. Alimentar mágoas causadas pelo parceiro ou pela parceira. Rigidez, medo, negação do prazer. Gastrite, essa eu sei, estômago. Incerteza profunda. Sensação de condenação. Também a parte das hemorroidas, medos de prazos determinados, raiva do passado. Hepatite, raiva, ódio, resistência a mudanças. Insônia, medo, culpa. Labirintite, medo de não estar no controle. Meningite, tumulto interior, falta de apoio. Nódulos, ressentimento, frustração, ego ferido. Das peles agora, acne, individualidade ameaçada. Não aceitar a si mesmo. Pneumonia, desespero, cansaço da vida. Pressão alta, problemas emocionais duradouros, não resolvidos. Então, essa gama de problemas de saúde que tem, por falta do equilíbrio psicológico e emocional. Que diminuto aquilo que nos aflige, não é? Tirando das existências anteriores, são o mínimo que o corpo físico atravessa de problemas, não é? O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico, sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. Aí está a aproximação daquele que me causou discórdia, daquele no qual me feriu com as palavras rudes, daquele no qual escandalizei, não é? Aproximação, conforme a gente diz lá no começo, vamos confessar as nossas culpas uns com os outros. Para quê? Para que melhor nós possamos sarar. Não é? Porque todo pensamento nosso vai influenciar no corpo físico. E assim, que seja ele, vamos dar um exemplo. Quando recebemos uma notícia boa, temos felicidade, então o corpo sente as boas vibrações. Mas quando temos um ódio, o corpo sente as vibrações de destruição. E aí aquela região que está mais frágil será aquela que vai ser atacada. No trânsito, principalmente, muita gente tem raiva uns dos outros. Muitos, né, conforme estudos comprovados, que mostrou que deram infarto. Por quê? A região mais frágil, e ali aconteceu o problema. Por falta de controle psicológico e emocional. Não é? Vamos lá. Continuamos mais uma página sobre as doenças. Pressão alta, falta de amor quando criança, derrotismo, prisão de ventre, presa ao passado, medo de não ter dinheiro suficiente. Pulmões, medo de absorver a vida. Quistos, alimentar mágoa, falsa evolução. Resfriados, confusão mental, desordens, mágoas. Reumatismo,
sentir-se vítima, falta de amor, amargura, rinite alérgica, congestão emocional, culpa, crença em perseguição, rins, medo da crítica, do fracasso, desapontamento, sinusite e irritação com pessoas próximas, tireoide, humilhação, úlceras, medo, crença de não ser bom bastante. E vemos aqui, por final, varizes, desencorajamento, sentir-se sobrecarregado. Então, todos os sentimentos no qual temos vão afetar aquela parte mais vulnerável. E assim traz os problemas de saúde no corpo físico, O que é necessário para isso? A nossa postura para podermos libertar, não é? Movimentar, porque a máquina precisa de movimento também, não é? Estimulação, também alimentação, relaxamento, sono, não é? Meditação, respiração. Tudo isso é para um começo de melhora. E aí nós devemos pensar o seguinte: vamos nos libertar. Vamos nos libertar de tudo aquilo que aprisiona-nos ao sofrimento. Não é? E é hora de nós, então, fazer da nossa parte. Do livro Vinha de Luz. O ofensor que revela suas próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interior. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. Embora não verifique ou registre de imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem fio do pensamento. Chico Xavier, Emmanuel, não é? Então, ao fazermos esse depoimento com todos aqueles no qual desrespeitamos, estamos tirando do nosso sentimento, somente do corpo físico, essas moléstias, não é? Arrancamos dela para que possamos almejar a melhoria. Porque cada um de nós, não é, que estamos hoje aqui na Terra, viemos para quê? Ser mais felizes. Como vamos ser mais felizes? Quando nós tivermos também uma vida mais saudável. E sociedade como individualidade conosco também. Não é? Porque não basta, por exemplo, hoje nós estamos aqui, todos nós estamos esforçando para aprender. E ficar por aqui, acabou a reunião, vamos para a nossa casa, e amanhã começa a mesma coisa. Não é? Os mesmos vícios do passado, os mesmos pensamentos e sentimentos. Se hoje não fomos possíveis pedir, meu amigo, me desculpa, vamos através da oração, conforme nosso irmão Bezerra de Menezes diz, né? Vamos orar por aqueles no qual nós temos o desafeto. Porque isso vai ajudar com que nós vamos nos libertando. E o Criador, não é? Claro, começa a abrir as portas para nós. Já está quase acabando, viu, mesmo? Nós, né, temos aqui congelando os nossos sentimentos. Nós ainda fazemos muito disso. Agora vamos, né? Vamos lá. Isso mesmo, né? Nós almejamos, conforme aqui, almejamos a cura dos problemas oculares, que é dos olhos, é claro, para quem tem problema, né, de vista. Todavia, não retiram os olhos à venda do creticismo e da maledicência. O que vem ser a maledicência?
Isso. Quem falou? Ah, tá certo. Isso mesmo, não é? Nós ligamos na televisão, vamos ver um programa, falando de uma pessoa, falando de outra, falando de outra. O que é isso? Maledicência. Não podemos ver o nosso semelhante, os seus defeitos. Será que a gente não tem o mesmo? Ou muito mais? É igual o ditado: encontramos nos outros o que temos em nós. Não é? Então, nós queremos a cura, mas nem ao menos, principalmente falamos com o nosso médico. Ah, eu faço isso. Porque o médico hoje, além da medicina, tem que ter também um pouco de psicologia. Pede a solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Se nós hoje temos não um amor na vida, mas será que a gente ainda já tiramos um pouquinho do orgulho nosso? Não é? Suplicam auxílio para os problemas de tireoide que aflige, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos que levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Sempre é a vida uns com os outros, não é? Continuam os ressentimentos, continuam as mágoas. Então, naquela parte vulnerável, aí vai o problema. O corpo sente, não é? Imploram cura de um nódulo na mama, todavia insiste em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Por que do passado? Não conseguimos livrar-nos desses ressentimentos, aquilo que nos fizeram, aquilo que nos chatearam, aquilo que nós fomos passados para trás, que nos roubaram, daquilo, acima de tudo, que trouxe para nós sentimentos de raiva. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmo. Não é? Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles, por certo. O principal recado que lhe chega à sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é sempre uma autocura. E o Evangelho de Jesus, não é? A farmácia onde encontraremos os médicos que nos curam por dentro. Vamos dizer, há mais de 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quanto nós decidiremos? No livro dos médios. Não é? A cura jamais chegará sem reajustamento íntimo. Necessário que o desejo de melhoras positivas na senda da elevação. Então, todos nós somos um potencial muito grande. Só que, será se a gente está aproveitando esse potencial em rumo do bem, sabendo conviver em sociedade? Porque a vida em sociedade é uma necessidade, é um progresso. Mas será se a gente está aceitando este progresso e estamos fazendo a nossa parte para ter uma vida social bem uns com os outros? Estamos respeitando a todos? Não é? Estou fazendo da minha parte? Porque vamos indagar os nossos pensamentos. Se tudo que eu penso, tudo que eu falo, as ações, meus atos, vão trazer algo prejudicial a alguém? Ao meu próximo?
Se não, vamos seguir em frente. Se vai trazer, vamos ponderar, raciocinar novamente para procurar os meios melhores, não é? Só para terminar, aplique o conselho de Tiago. Nele possuiremos o remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados e desencarnados. Livro Vinha de Luz, Chico Xavier, Emmanuel. Então, o recado desse trabalho foi isso, não é? Que todos nós que um dia formos no médico, vamos explicar a nossa enfermidade, mas vamos falar com ele que a gente ainda tem raiva, às vezes tem ódio, tem mágoa, tem ressentimento, decepção, não é? Vamos falar mais ainda, tudo aquilo que a gente fez uns para os outros, que não seja bom. Vamos falar isso tudo, porque queremos a cura do corpo físico, mas não queremos do ser principal, que é a alma. E só curando a alma é que o corpo físico será mais são, terá uma vida melhor. Tudo aquilo que nos aproxima de tudo que é da terra, nos embrutece. Então recebemos essas companhias, que são as doenças do corpo físico. Não é? Agora, desde já, hoje nós estamos aqui, estamos buscando compreensão. Tudo aquilo que nós entendemos, vamos começar a fazer de hoje em diante, aí nós estamos distanciando de todos esses problemas. Porque se não é de uma forma, é de outra. Então Deus bate a nossa porta justamente trazendo essas enfermidades para que nós possamos acordar. Ninguém aqui quer sentir dor, nem ficar doente, nem sofrer. Mas passamos por isso por quê? Invigilância, falta de compreender e de compreensão. Tudo está ao nosso alcance. Basta que todos possam fazer da sua parte, não é? Pois bem, o nosso trabalho foi a cura salutar, ter uma vida mais saudável, não é? Espero assim que todos tenham entendido. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bom, já que todos entenderam, agradeço pela paciência de todos, não é? Principalmente a Deus por essa oportunidade e desejo a todos uma boa noite e vamos esforçar para ficar longe dessas enfermidades, não é? Passo a palavra para a nossa irmã Carlota.